Bom, pessoal, continuando aqui, eu vou explicar um pouco do código, tá, que eu bolei. E antes da gente começar, tá, eu ainda estou fazendo o código aqui da parte do funcionamento do sensor de temperatura, tá bom? Então, puxando aqui, lá no começo, eu sempre coloco um comentário, né? Então, isso aqui é um projeto total de sensor de nível, com os controles e com os acionamentos, tá? Então, eu sempre coloco aqui para ler alguma coisa no serial também, para a gente, enquanto a gente está bolando, entendendo os sensores, eu sempre coloco aqui no código. E a primeira parte aqui é a parte do ligar a bomba, tá? O transistor que fecha o circuito da bomba está no pino 12, tá? Então eu coloquei uma condição para julgar maior ou menor que uma informação, e aqui eu coloquei que o que ia ser julgado era o que estava sendo lido a partir do sensor ultrassônico, tá bom? Então a condição é o seguinte: eu pensei num tanque de 1 metro, tá? Então eu coloquei aqui em centímetros, ou você pode pensar num tanque de 100% de nível, né? Então o total de um tanque. Então a condição é o seguinte: quando a distância do nível ao sensor for maior do que 80 centímetros, ou 80% da profundidade total do tanque, o programa vai mandar definir o pino 12 como alto ou como ligado, ou na verdade ligar o pino 12, fechar o contato do transistor e começar a funcionar a bomba, tá? Então o tanque ele vai ser preenchido, só que a gente tem que colocar uma outra condição, a condição de quando ele vai desligar, tá? Então eu coloquei um outro controlador aqui, se e então, né? Então coloquei aqui de novo a leitura do ultrassom em centímetros ser julgada agora em relação ao nível mínimo, ao nível máximo, melhor dizendo. Então, na hora que a leitura do ultrassom for menor do que 20 centímetros de distância do ultrassom ao nível, ou menor do que 20% de esvazio, né, ou aqui totalizando os 80% do tanque, o pino 12 vai ser colocado como baixo ou como desligado, ou seja, vai abrir o transistor e desligar a bomba, tá? Então funciona da seguinte maneira: a bomba está com 100%, né? Então ela vai secando, e na hora que ela tiver com mais de 80% de vazio, liga a bomba. Só que a bomba ela não pode desligar na hora que chegar de novo 80, vai ficar um loop e vai ficar ligando e desligando a bomba toda hora. Eu tenho que deixar ela ligada a partir dos 80% de vazio até que ela complete a bomba. Então vem um outro comando falando aí que ela vai desligar só quando tiver 20 centímetros de distância do nível ao sensor, ou 20% de vazio, ou 80% de completo, tá? Então imagina o seguinte: primeiro, a caixa d'água não vai ficar totalmente cheia, né? Esse nível nunca vai chegar no sensor, você tem que deixar uma margem de segurança. Então eu dividi a bomba, na verdade eu dividi o nível desse jeito, tá? Eu dividi a caixa d'água, os espaços, né, o volume da caixa d'água desse jeito, certo? O outro comando aqui, ele apesar de ser maior, ele é repetido, tá? Que é o controle dos LEDs de nível, tá? Então eu coloquei lá um vermelho, um amarelo e 2 verdes, tá? Primeiro de tudo, quando a caixa estiver cheia, eu pedi para desligar os LEDs, tá? Então quando a distância do sensor ultrassônico for menor do que 20 centímetros, ou seja, que eu coloquei como nível máximo, todos os LEDs do pino 8 ao pino 11, como está montado lá, vão estar desligados. Ou, né, se essa condição não for cumprida, aí eu coloquei intervalos dessa condição não ser cumprida para o resto das realidades, ou seja, do 20 ao 80 ou do cheio ao vazio. Eu tenho algumas divisões aqui dessa realidade, né? Então eu coloquei o outro e coloquei blocos de se e então dentro desse comando outro, tá? Então eu tenho aqui menor do que 40, ou seja, entre 20 e 40, todos os LEDs ligados. Entre 60 e 40,
apaga o primeiro verde e os outros ficam ligados. Entre 80 e 60, apaga os dois verdes e está em amarelo. Agora, se for maior do que 80 a distância, apaga todos e deixa só o vermelho. Ou seja, o vermelho ficou como identificação de que a caixa está vazia e a bomba funcionando. Tá? Que quando o vermelho estiver ligado, a bomba também está ligada, certo? Então o código está aí, ainda tem essa outra parte aqui de temperatura que eu ainda vou fazer e vou colocar condicional ao nível, tá? Mas aí eu mostro em outro vídeo. Agora eu vou mostrar o vídeo da simulação funcionando.